Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Uma boa noite, sejam muito bem-vindos para a segunda aula, hoje sobre o tema que está aí na tela, juízo particular. Depois da morte vem o juízo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo imediatamente após a morte. A gente vai aprender sobre isso hoje. Então vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, a Nossa Senhora que interceda por nós, para que possamos fazer esse momento de estudo, esse momento de aprofundamento da fé católica, de maneira muito proveitosa para a nossa alma e também para o bem daqueles que convivem conosco, que vamos transmitir o que aprendemos. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santas almas que estão no céu, rogai por nós. Santos anjos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podíamos pedir a intercessão também das almas do purgatório que rezam por nós, né? E vamos aprender sobre no curso sobre isso. Vamos lá. Ontem vimos sobre a morte, né? Vimos muitas coisas interessantes. E o que acontece logo após a morte? Logo após a morte vem o juízo. E hoje nós vamos tratar disso, o juízo particular. Bom, a passagem que eu acho que é mais escandalosa a esse respeito está aí, ó. Hebreus 9, 27. Foi estabelecido para os homens morrer uma só vez, após o que vem o juízo. Ou seja, imediatamente, morreu, imediatamente vem o juízo. Nós comparecemos ao tribunal de Deus para o juízo particular. É o que nós vamos aprender no dia de hoje. Vamos aprofundar. A aula de hoje, então, a gente vai ver introdução. O padre vai ter que explicar algumas coisas de introdutórias antes de apresentar o tema em si. Depois, o juízo particular em si, tá bom? Então vamos lá. Antes, algumas coisas que nós precisamos saber para poder entender sobre o que nós vamos estudar. Então vamos lá, alguns esclarecimentos, tá bom? Que a gente precisa ter essas balizas, essas bases bem claras, porque todo o edifício espiritual, doutrinal que nós vamos aprender estão nessa base. Então precisa estar bem claro, ok? Como na introdução da aula passada, essa também é necessária. Então vamos lá. Bom, nós católicos fundamentamos o que cremos em 3 bases sólidas, tá bem? Nós tiramos, né, do que sabemos e do que aprendemos revelado por nosso Senhor Jesus Cristo de 3 formas: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Essas são as bases da fé católica. Sagrada Escritura, Tradição e Magistério. Vamos lá. Sagrada Escritura. Bom, a própria Sagrada Escritura diz: há muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que no mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. A própria Bíblia diz que nem tudo está na Bíblia. Portanto, a Bíblia não é a única fonte de revelação divina, porque nem tudo o que Jesus fez e ensinou está registrada nas sagradas páginas das Escrituras. E a própria Sagrada Escritura nos revela isso.
como você acabou de ler no Evangelho de São João 21, 25. Há muitas outras coisas que Jesus fez, que não estão escritas neste livro. E que se fossem escritas, aí ele até exagera, né? No mundo não poderia conter os livros que se escreveriam, para você ter uma ideia. Então os apóstolos presenciaram muitas coisas que não estão escritos nesse livro, mas eles transmitiram depois, né, o que nós chamamos de tradição oral. Então tem a tradição escrita, que é a Sagrada Escritura, e tem a tradição oral, que vem pela pregação dos apóstolos, que não foram colocados nas Sagradas Escrituras, mas eles ensinaram nas suas pregações, nas suas homilias. Imagina que não tinha como Jesus, tudo que Jesus fez e ensinou, hoje em dia, né, com as tecnologias, ia ser filmado no WhatsApp, ia ser transmitido ao vivo, ressurreição dos mortos e tal, mas naquela época não tinha, então se registrava, e para escrever era muito complicado. Então algumas coisas foram registradas, muitas outras coisas foram pregadas e ensinadas por Cristo que não foram registradas nas Escrituras e nem as dos apóstolos. Os apóstolos fizeram muitas pregações que não foram registradas, né? Obviamente, algumas sim, outras não. Então, a Sagrada Escritura não contém toda a revelação de Deus. Sagrada tradição. Diz 2 Tessalonicenses 2,5. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos de que de nós aprendestes. Veja o que o apóstolo São Paulo fala. Seja por palavras, tradição oral, seja por carta nossa, tradição escrita que virou Sagrada Escritura, como a carta aos Tessalonicenses. Então veja que São Paulo está dizendo, conservai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes por pregação oral e também por carta. A Sagrada Escritura são as cartas, algumas que foram registradas, mas São Paulo está dizendo que é para a gente também ficar firmes nos ensinamentos que eles nos deram por via oral, ou seja, por tradição oral, tradição apostólica, que veio pela pregação dos apóstolos até os dias de hoje. E nós, católicos apostólicos romanos, portanto, temos a sagrada tradição escrita, que é a Sagrada Escritura, e a sagrada tradição oral, que vem por meio dos apóstolos, nós chamamos sagrada tradição. Também está aí a própria Bíblia falando que tem outra fonte, que ela não contém toda a verdade, e próprio São Paulo, a própria Bíblia dizendo que também tem que crer e ser firme no ensinamento por palavras, o ensinamento oral que os apóstolos deram. Portanto, está aí. Nós católicos seguimos isso aí, direitinho. Mais uma passagem. Atos 2:4. Os fiéis eram assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Nem todos os ensinamentos, nem de Jesus, nem dos apóstolos foram registrados, e a própria Bíblia manda estar atento a isso. Mas foi passado de geração em geração, de cristão para cristão, o que é um patrimônio que só nós temos, porque a Igreja Católica foi criada por Cristo, é a única que chega até Ele, né? Nós que conservamos a Sagrada Escritura, né? Nós que conservamos as tradições orais. Aliás, a Sagrada Escritura e o Novo Testamento foram escritos pelos católicos, que são os apóstolos, que são católicos, são os primeiros, né, membros da igreja. E eles que escreveram a mandato de Cristo, ungidos pelo Espírito Santo, aquilo que quis dizer Cristo e somente aquilo que ele quis dizer na Sagrada Escritura, na revelação pública. Tá bem? Então a Igreja Católica vem antes da Sagrada Escritura, do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, né? Foram escritos pelos membros da igreja, que são a base da igreja, os 12 apóstolos, também que foram escritos, ok? Portanto, né, a igreja antecede a Sagrada Escritura, ela não vem depois. Portanto, a Sagrada Escritura é uma das fontes, mas a tradição oral é tão fonte quanto a Sagrada Escritura, como está aí, né? Ficai atento aos nossos ensinamentos, quer por palavras,
seja por nossa carta. Ok? Vamos lá. Aí tem uma brincadeirinha, né? Porque para desenhar, só para... Aqui é o bom humor, né? Aqui tem um católico, né? Que está num banquinho. O católico tem, portanto, 3 bases: a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Magistério. E aqui, uma brincadeirinha, né? Tá os protestantes que ficam com uma base só, que é a Bíblia. Eles só dizem só na Escritura. Só a Sagrada Escritura é que a gente crê. E a Sagrada Escritura com 7 livros a menos, que a gente vai ver na próxima aula. Né? Então, é uma base mais instável. Tanto é que muitas perguntas não têm respostas, porque tem muitas coisas que não estão na Bíblia. Tá bem? Nós já temos a tradição e o magistério. Antes, o magistério, né? Não coloquei nenhuma citação, mas o que seria o magistério? A gente vai ver muito hoje. O magistério é o Santo Padre o Papa, com os bispos, tem a Congregação para a Doutrina da Fé, congregação, né, para o culto divino, tem várias congregações que cada uma cuida de uma coisa, e o magistério da igreja, quando se pronuncia de maneira solene sobre matérias de fé, né, e de moral, falam com autoridade. Né? Por exemplo, surgem coisas novas, como por exemplo o anticoncepcional que surgiu, coisas do gênero, genética e tudo mais, agora sobre a vacina, né? Surgiu, e aí pode vacina, não pode vacina, não sei o quê, o magistério se pronunciou, se pronuncia, são questões atuais que precisam de um pronunciamento da igreja, e isso é o magistério. Tem pronunciamento que não é de peso magisterial, mas tem pronunciamentos que são. E o Papa, nós cremos como católico, que o Papa em matéria de moral e fé tem o dom da infabilidade, mas só quando se pronuncia de maneira ex cátedra. Por exemplo, o Papa, quando dá as entrevistas nos aviões e tudo mais, não tem pronunciamento ex cátedra. Aliás, tem muita coisa que é opinião dele. Agora, quando o Papa se pronuncia, como a gente vai ler hoje, alguns pronunciamentos dos papas, quando diz, nós definimos, nós dizemos que é assim, aí é de peso magisterial. Como na Sagrada Escritura, né, quem compunha o magistério ali eram os apóstolos no primeiro momento, morreram, foram os outros que foram surgindo. Mas o primeiro concílio que houve na igreja foi de 43 em Jerusalém. E é engraçado que o peso de pronunciamento é assim, os apóstolos diziam, nós e o Espírito Santo definimos que é assim, assim, assim. Caramba, para você ver a autoridade. Né? Veja, a autoridade como a autoridade da Sagrada Escritura. Tanto é que virou Sagrada Escritura aquela questão. Mas todas as outras coisas que eles definiram e que não foram colocadas ali, seguem como tradição. E no caso do tempo atual, o magistério da igreja, que depois vai passando o tempo, vai virando tradição. Né? O magistério de hoje, amanhã vai virar tradição. Ok? Então é assim. Outra instrução. Distinguir 2 tipos de revelação. Tá bem? Veja, nós cremos, nós católicos apostólicos romanos, nós não chegamos à verdade por nós mesmos. A verdade foi nos revelada. Houve uma revelação de Deus sobre Ele mesmo, sobre o que é o homem e todas as coisas, inclusive que a gente está estudando, céu, inferno, purgatório. É uma revelação feita por Deus. Deus que se revelou a nós. Deus que se mostrou a nós. Deus que veio atrás de nós e nos alcançou. E revelou. Tem 2 religiões reveladas, né? O judaísmo no Antigo Testamento, que depois, quando viesse o Messias, era para todo mundo passar a ser cristão. E a Igreja Católica, que é uma revelação, instituição divina. A Igreja Católica não é uma instituição humana, é uma instituição que vem do alto. O próprio Jesus a instituiu, né? É uma instituição de iniciativa divina. Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre ela a porta do inferno não prevalecerá, jamais. E Ele que criou a Igreja Católica. A Igreja Católica, portanto, foi profetizada no Antigo Testamento,
foi instituída por Cristo, nessa passagem que eu acabei de falar, foi fundada na cruz, quando o coração de Cristo foi aberto pela lança, ali a igreja começou a viver, assim como Eva foi tirada da costela de Adão. A igreja católica começou a existir assim que o lado aberto de Cristo foi ferido pela lança. Assim como no Antigo Testamento Adão dormiu e Deus tirou a Eva da costela de Adão, agora quando Cristo dormiu, Deus tirou a igreja do lado aberto de Cristo. A fundação da igreja católica se dá na cruz, no lado aberto de Cristo, que jorrou sangue e água, que são os sacramentos. E foi manifestada no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e impulsionou eles para que a igreja que já tinha nascido fosse manifestada ao mundo inteiro com um poder extraordinário do Espírito Santo. Então a igreja católica foi profetizada no Antigo Testamento, instituída por Jesus Cristo, fundada na cruz, no lado aberto de Cristo, e manifestada no dia de Pentecostes, na vinda do Espírito Santo. E essa revelação, nós distinguimos dois tipos de revelação feita por Deus. E nesse curso a gente vai ver dois tipos de revelação feitos por Deus. Existe a revelação que nós chamamos revelação pública, que é o que Deus revelou até a morte do último apóstolo, no caso São João Evangelista. Ali, quando morreu São João Evangelista, ele escreveu o livro do Apocalipse. Quando São João Evangelista morreu, o último apóstolo que morreu, ali acabou a revelação pública. Tá bem? A revelação pública acabou ali. Tudo que Deus nos queria dizer foi dito ali. Porém, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, Jesus ressuscitado apareceu, Nossa Senhora apareceu a muitos santos, dando revelações que nós chamamos revelações privadas, porque foi para o santo X, para o santo Y, sobre determinada coisa, sobre determinado assunto. Nossa Senhora em Fátima apareceu, pediu tais coisas aos 3 pastorinhos. Nós vamos ver aqui, neste curso, revelações privadas de Jesus feitos a Santa Catarina de Gênova, a Santa Catarina de Sena, Santa Francisca Romana, há um monte de coisa que a gente vê por revelação privada. A revelação pública, nós temos que crer, como católico a gente tem que crer em tudo que está revelado de maneira pública. O que até a morte do último apóstolo é revelação pública, que nós, como católicos, temos que crer. As revelações privadas não obrigam à fé. Você pode acreditar ou não. Porém, são revelações que complementam, não que toda revelação pública já foi feita, mas a gente pode aprofundar na revelação que foi feita. É mais ou menos assim, a igreja já foi criada, tipo, imagina um menininho de 5 anos, a igreja. Imagina que a igreja é um menininho de 5 anos. Ela já está toda feita, a criança vai ser a mesma. Ela já está toda pronta, a revelação pública já foi feita, está toda pronta. Porém, a criança vai crescendo no entendimento dela mesma e no entendimento da missão dela, à medida em que ela vai crescendo. Aí ela vai tendo uma visão melhor sobre aquilo que ela já é. Tá bem? Assim também a igreja já é a igreja desde sempre. Mas nesses 2000 anos ela foi crescendo no entendimento de si própria, no entendimento das coisas reveladas por Deus e também no esclarecimento de muitos pontos que já existiam, como Jesus mesmo disse, agora não podeis entender, mas virá o Espírito Santo, que vos recordará tudo o que eu disse e vos mostrará muito mais, até as coisas futuras vos revelará, e que agora não sois capazes de suportar. E devagarinho a igreja, portanto, foi tendo esses aprofundamentos sobre as questões. É como uma criança que vai crescendo e tomando consciência melhor das coisas. Deu para entender?
Acredito que sim. Então vamos às definições que a própria igreja dá de revelação pública. Revelação pública, definitiva da revelação de Deus. Qual é a etapa plena e definitiva da revelação de Deus? Diz a igreja no catecismo, na pergunta 9, compêndio do catecismo da Igreja Católica. É aquela realizada no seu verbo encarnado, Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Sendo o Filho unigênito de Deus feito homem, ele é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Como o envio do Filho e o dom do Espírito, a revelação está finalmente completada, ainda que a fé da igreja deva recolher todo o seu significado ao longo dos séculos. É como eu disse da criança, já está pronta, mas ao longo dos séculos vai crescendo no conhecimento de si própria, de Deus e daquilo que Ele ensinou. A revelação já foi feita, mas vai amadurecendo e aprofundando o conhecimento, ok? E as revelações privadas ajudam nisso, tá bom? Revelações privadas, o que diz o compêndio do Catecismo da Igreja Católica na pergunta 10. Embora não pertença ao depósito da fé, portanto, você não precisa aderir à fé, não precisa acreditar em todas as revelações privadas, mas, embora não pertençam ao depósito da fé, veja o que diz a igreja, elas podem ajudar a viver esta mesma fé, desde que mantenha uma estrita orientação para Cristo. O magistério da igreja, a qual compete discernir as revelações privadas, não pode, por isso, aceitar aquelas que pretendem superar ou corrigir a revelação definitiva que é Cristo. Por exemplo, agora está aparecendo Nossa Senhora em Medjugorje. O Papa João Paulo II, o magistério, mandou averiguar para ver se eram revelações que procediam. Depois, o Papa Bento XVI mandou estudar também. E agora o Papa Francisco mandou estudar também. Não há nenhum pronunciamento oficial. Diz que pode ir a Medjugorje, nada obsta a fé, tudo que está acontecendo lá não se opõe à fé, mas não se pronuncia dizendo que a aparição é verdadeira ou não. A de Fátima e outras já foram acolhidas como verdadeira, outras ainda estão em estudo, como Garabandal, Medjugorje, estão em estudos pela igreja. Então, quem tem o poder de dizer e de discernir se as revelações privadas são de fato uma ajuda a compreender a revelação pública, é o magistério quem dá e a gente obedece sempre ao magistério. Nesse curso o padre vai se ater às revelações privadas feitas a Jesus por santos canonizados pela igreja. Quando uma pessoa é canonizada pela igreja, se averigua os escritos da pessoa para ver se não tem erro teológico. Se tem algum erro, é claro que a pessoa não vai ser considerada santa. Então, tudo que os santos nos ensinaram, embora você não precise acreditar, não tem erro de doutrina nenhum. Confere com o que a igreja crê. E aqui o padre, nesse curso, muitas vezes vai se valer das revelações privadas. O padre vai mostrar no curso o fundamento bíblico, então, aí sim tem que crer. A tradição, aí sim tem que crer. E quando chega, o padre vai mostrar muitas vezes revelações privadas. Aí você não precisa acreditar, mas como é um santo canonizado pela igreja, vale a pena ouvir o que ele tem a dizer, porque já é santo, já está diante de Deus, e a igreja o canonizou com aqueles escritos, tá bem? Então, procedemos assim. Então, o padre vai primeiro dar o fundamento bíblico, base da fé, tradição, o que nesses 2000 anos de história de igreja, os santos e o magistério foi se pronunciando ao longo desse século sobre os assuntos que a gente vai tratar, e também revelações privadas, tá bom, de vários santos sobre vários temas, ok? Mas aí você acredita sequer nessa parte dos santos, na parte da Bíblia e da tradição, aí é certo que é aquilo. A revelação privada é uma ajuda, como você vê aí, pode ajudar a viver esta fé que nós cremos, ok? Então, acho que tendo isso claro, fica mais fácil da gente seguir agora para o juízo particular. Aí nós temos uma gravura, que eu achei explana bem. Cadê meu mouse aqui? Aqui. Explana bem.
Então vamos lá. Aqui está a morte, né? Aqui está a pessoa que está morrendo. É bem isso que acontece na hora da morte. Os demônios em volta, né, para a última tentação, que a gente viu na aula passada, até acabei relatando com isso. Aqui os santos anjos da pessoa, né, guardando a pessoa, os anjos levando a alma da pessoa. E aqui, na gravura, né, vai levando, enquanto vai levando, os demônios vão acusando, vão colocando na cara da pessoa o que ela fez, porque o papel do demônio é acusar. E vai indo esse período até chegar na presença de Deus, né? E aí chega aqui diante de Deus para o julgamento particular. Aqui tem Nossa Senhora, do lado ali, acredito que São José, né? Os anjos, né? Do lado velando, o anjo da guarda da pessoa aqui do lado, olha só. O anjo da guarda acompanha a pessoa sempre para o julgamento de Cristo. Né? É isso que a Sagrada Escritura diz. Foi estabelecido para os homens morrer uma só vez, após o que vem o julgamento. Portanto, instantaneamente você e eu morrermos, nós vamos ser levados pelo nosso anjo da guarda na presença de Deus para o nosso julgamento. Ok? Então, isso vai acontecer. Ok? Aqui, na verdade, os demônios só podem nos atormentar enquanto a gente está vivo. Quando a gente morre, não mais, tá bem? Porque a gente perde o livre-arbítrio. Ok? Então, essa guerra entre o bem e o mal acontece até o teu último suspiro. Quando você morreu, na verdade, a alma vai para o julgamento sem essas acusações do demônio aí, tá bem? Mas você vai se colocar diante de Deus, e eu também, junto com toda a corte celeste ali, Nossa Senhora, os anjos, nosso anjo da guarda, pelo menos vão participar do nosso julgamento. E quem tem devoção a Nossa Senhora e reza, rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora quem vem buscar. Tá bem? Aí tem um auxílio a mais. Quem tem devoção a Nossa Senhora. Quem pede ajuda dela, né, ela ajuda. Ok? Essa gravura achei bem legal. Por isso que eu coloquei aí. Vamos lá. Nós vamos sofrer 2 juízos de Deus. Um que nós chamamos juízo particular, que acontece logo após a morte, e só a alma vai, né? O corpo fica nem no caixão, vai ser sepultado, né? Mas a alma vai subir diante de Deus. Portanto, ali a separação do corpo e da alma. A alma vai diante de Deus e o corpo fica para o enterro, que vai um dia ressuscitar no julgamento final. Aí vem um segundo julgamento. Portanto, o primeiro é o juízo particular, ou seja, só a sua vida, você e Deus. Só você que vai ser julgado na presença de Deus. Mas vai ter um segundo julgamento de Deus, o que nós chamamos juízo universal, ou julgamento final, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, como a gente reza no creio, há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir para julgar, e aí vai ser o julgamento universal. E ali o corpo já vai estar ressuscitado. Antes do julgamento universal, todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. E aí nós vamos ser julgados já com o corpo unido à alma. E vai ter o julgamento universal, ou seja, coletivo. Todos serão julgados, né, sobre as coisas que houve a respeito dos outros. Então vai ser um estabelecimento de justiça universal. Por isso que Cristo diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando que nós seremos saciados? No juízo universal. Seremos todos saciados de toda injustiça. Toda injustiça acabará nesse dia, né? Todo mal acabará nesse dia. O ponto final da história, quem vai dar é Cristo. Portanto, tudo será colocado às claras, né? Toda injustiça será corrigida nesse dia do julgamento final. Tudo vai ser colocado, os pingos nos is, tá bom? Mas hoje a gente vai tratar apenas do primeiro julgamento, o juízo particular. Aí você fala assim, mas padre, quem foi julgado no juízo particular? Por exemplo, foi julgado, vai para o céu. Corre o risco no segundo julgamento de ir para o inferno? Não. Os juízos de Deus
são sempre corretos. Deus não se engana. Deus não engana e nem se engana, diz o Concílio Vaticano I. Olha que bonito. Deus não engana e nem se engana. Deus não comete erros. O juízo particular, no juízo universal, só vai ser confirmada a sentença que foi dada. Então, vai julgar os vivos e os mortos. Os mortos, todos já teriam sido julgados. Uns já estão no céu, outros estão no purgatório, outros estão no inferno. No juízo particular, no juízo universal, vão estar ressuscitados com os corpos, e quem estiver no céu vai de corpo e alma para o céu, vai ser confirmado. Quem foi para o inferno vai receber o corpo e vai para o inferno. Então o juízo universal confirmará o juízo particular. E quem estiver vivo no dia da segunda vinda de Cristo, quando ele vier julgar os vivos e os mortos, diz a carta aos Tessalonicenses que vai ser transformado num piscar de olhos e vai ser ressuscitado e arrebatado aos céus na presença de Cristo para o seu julgamento. Aí vai sofrer os dois julgamentos simultaneamente, o particular e o universal, para quem estiver vivo na segunda vinda de Cristo. Claro, temos duas revelações, privada e a definitiva. A definitiva a gente tem que crer, a privada a gente crê se quiser. Temos dois juízos de Deus, o juízo particular, o juízo universal. O juízo particular na hora da nossa morte, só a alma. O juízo universal, quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, e aí a gente já vai ressuscitar antes e ser julgado na sequência. E o julgamento começará pelos mortos, depois por quem estiver vivo, diz São Paulo aos Tessalonicenses. Ok? Mas isso para um outro curso. Tá bem que o padre pode dar depois, né, os novíssimos nessa segunda parte, que é o fim coletivo, né? A segunda vinda de Cristo, o fim de tudo, a suprema vitória de Cristo sobre o mal e a morte, né? Vamos seguir. O que diz o Catecismo da Igreja Católica? O que é o juízo particular? Diz a Igreja, é o julgamento de retribuição imediata, ou seja, morreu, tem o juízo imediato, não tem intervalo, que cada um a partir da morte recebe de Deus na sua alma imortal, o corpo está enterrado, em relação à sua fé e às suas obras. Tal retribuição consiste no acesso à bem-aventurança do céu, imediatamente ou depois de uma adequada purificação, purgatório, ou então a condenação eterna do inferno para quem for para o inferno. Está aí, Catecismo da Igreja Católica, né, pergunta 208, compêndio do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Fundamentos bíblicos para o juízo particular. Bom, algumas passagens, Lucas 16, 19, 31, o rico e o pobre Lázaro. Né, então, embora muitas passagens falem sobre o juízo final, o julgamento universal, né, por exemplo, os protestantes não acreditam muito no juízo particular, mas no universal, mas está na Sagrada Escritura o juízo particular, né, e também o purgatório, a gente vai ver isso, tá bem? Porque nós católicos não temos só a Sagrada Escritura como fundamento, nós temos a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, lembra disso sempre. Vamos lá. Diz Jesus, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja que imediatamente eles já estavam num estado, né? Então não fica vagando, fica para lá para cá não. Fica já, morreu, instantaneamente é julgado, instantaneamente vai para algum lugar segundo o julgamento que teve, né? E estando ele nos tormentos do inferno, o rico, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então, Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Aí você já vê um pouquinho do sofrimento do inferno, né? Como vai ser. Que se pede uma gotinha de água para aliviar, porque o negócio é feio, né? E não tem alívio, né? Aí é só uma parábola que Cristo está querendo dizer. Abraão, porém, replicou,
filho, lembra-te que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, está no céu, mas tu está em tormento. Portanto, está aí uma retribuição imediata, né? Morreu, um foi para o inferno, outro foi para o céu. Instantaneamente. Não teve a ressurreição da carne ainda. Né? Não teve o julgamento final. Já está instantaneamente. Tá bem? Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, o rico para Lázaro. De maneira que os que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá para cá. Ainda continua, não coloquei o texto aí, mas continua assim. Manda alguém ressuscitar, alguém aparecer dos mortos, para avisar a quem está vivo, para ser aliviado, para não vir para cá. O Lázaro que estava no inferno, né? Diz, o rico que estava no inferno, diz, manda alguém aparecer dos mortos, para que não venha para cá. E aí responde a Sagrada Escritura, Deus responde, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, não acreditariam. Eles têm Moisés para ouvir, que ouçam. Portanto, não tem mortos que vêm avisar. Né? Diz, não, se não acreditam em Moisés, nem se alguém ressuscitasse dos mortos, iriam acreditar. Né? Então, está aí. Seguindo, o bom ladrão, né, que é um exemplo que Jesus vai ter o julgamento instantâneo, o juízo particular, né, porque Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, vai ser julgado e vai ser retribuído. E no caso ali o juiz estava na cruz, né? E o juiz já foi um julgamento ao vivo, vamos dizer assim. Você viu um julgamento de uma alma ali antes de morrer. O julgamento do bom ladrão é um julgamento particular feito ao vivo. E veja que ali, claro que ainda estava antes de morrer, né? Ele pôde pedir perdão dos seus pecados e Cristo o perdoou instantaneamente. E já decretou o que seria o futuro dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro santo canonizado na história, canonizado pelo próprio Jesus Cristo, disse que vai estar no céu. Quando a igreja canoniza um santo, ele está dizendo, esse santo está no céu. Ele está lá na glória de Deus. Ora, o primeiro santo canonizado na história foi o bom ladrão, São Dimas, canonizado por Cristo na cruz. E a gente assistiu o julgamento dele na hora. E ali ele foi contemplado com o paraíso. Veja, ele nem para o purgatório foi. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que a misericórdia de Deus pode purificar uma pessoa no momento da morte de maneira absoluta. Como eu falei, terminei a aula passada dizendo que tem que confiar na misericórdia. Você viu o texto até um pouquinho pesado, de Deus Pai a Santa Catarina de Sena, eu coloquei no final da última aula. Né, Deus Pai dizendo, olha, o que mais me ofende é a falta da confiança na minha misericórdia. Judas Iscariotes foi para o inferno, não porque vendeu 30 moedas de prata a Jesus. Isso é grave, já levaria ele para o inferno, mas o pior pecado dele foi não acreditar no perdão de Deus. Não acreditar no perdão de Deus. Tem só um pecado que leva para o inferno. O pecado contra o Espírito Santo, diz Cristo, não tem perdão nem aqui, nem depois. Aqui já tem uma coisa do purgatório. Se tem perdão depois, é porque pode ter reparação. Não se tem perdão, nem aqui, nem depois. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo é terrível. Em resumo, qual seria o pecado contra o Espírito Santo, Padre? O pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão é quando a pessoa não quer ser perdoada, ou não aceita o perdão de Deus, ou não pede perdão a Deus. Ora, Deus perdoa tudo, desde que queira ser perdoado. Se a pessoa não quer teimar, não quero perdão, não creio, não acredito, não confio na tua misericórdia, é um pecado contra o Espírito Santo. Que Deus quer perdoar. A pessoa que não quer, a pessoa fica duvidando, a pessoa não quer ou não acredita ou desdenha. Aí é um pecado contra o Espírito Santo, não é falha de Deus. Deus perdoa tudo. Mas só não pode perdoar
aquilo que a pessoa não quer ser perdoado. Deus respeita a liberdade. E se a pessoa, com a liberdade dela, com o ato de vontade dela, diz não a Deus, Deus respeita. E aí complica, tá bem? Então só vai para o inferno quem nega todos os socorros de Deus até o último instante. Veja que o bom ladrão nos enche de esperança. Até o último minuto a pessoa estava lá, ruim, pode ir para o céu. E o outro ladrão que estava do lado de Cristo podia ir para o céu também, só que ele não confiou em Deus. Ficou lá brigando com Deus. Se tu és Deus, me tira daqui, e aí eu vou acreditar. Egoísta, né? Ainda me tira daqui, depois desce você, e aí eu vou acreditar. Tem muita gente que faz assim, só vou fazer isso se Deus fizer tal coisa, se Deus não fizer tal coisa, eu não estou nem aí. E tem o outro que acreditou, porque ele acreditou enquanto Cristo estava na cruz. Ele não viu Cristo glorioso, ele viu Cristo crucificado. E com um ato de fé, porque ele estava vendo uma coisa e acreditando em outra. Ele estava vendo um homem crucificado, mas estava acreditando que Deus estava salvando o mundo. E disse, Jesus, Filho de Deus, meu Salvador, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a confiança nele, na misericórdia de Deus, foi tão grande que Jesus purificou ele de todos os pecados e das consequências do pecado instantaneamente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, quando morre, instantaneamente tem o juízo, e instantaneamente você vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, no caso, o bom ladrão, para o paraíso. Então se pode ser purificado num instante. A misericórdia de Deus é tão poderosa que ela pode purificar a gente num instante. Mas se a gente não recorre à misericórdia de Deus, a coisa fica feia. Então está aí mais uma passagem que prova que a gente é instantaneamente após a morte julgado por Deus. Vamos a mais passagens. 2 Coríntios 5, versículo 6. Por isso, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão, porque a gente crê naquilo que não vê, né? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Andamos na fé e não na visão. A gente não vê Deus, mas a gente crê. Estamos, repito, diz São Paulo, cheios de confiança. Confiança, tem que confiar. A confiança é o vaso com que se recolhe as graças de Deus. Cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo. Portanto, quando morre, vai com a alma diante de Deus e o corpo fica. Ausentar-nos deste corpo e ir habitar junto ao Senhor. Este corpo fica no sepulcro, né? Até a ressurreição dos mortos, que aí é na segunda vinda de Cristo. Tá bem? Então veja que interessante aí. Ok? Outra passagem. 2 Coríntios 9, 10, continuando. E também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. E aqui está com todas as letras. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Tá bem? Então, vai ser o juízo particular. Quando você morre, a tua alma vai diante de Deus, como você viu ali, ausentar-se do corpo para ir diante de Deus. E instantaneamente você comparece no tribunal de Cristo. E instantaneamente você vai ser julgado ali, cada qual receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Tá bem? Até aqui é a revelação pública. Tá bem? Fundamentos bíblicos. Tem que se crer. Hebreus 9, 27, que é essa passagem que eu já li várias vezes e quero que fique bem gravada no teu coração. Todas as letras aí também. Foi estabelecido para os homens morrer uma só vez, após o que vem o juízo. Portanto, tem o juízo particular. Logo após a morte, vai ter o juízo universal na segunda vinda de Cristo. Mas veja aí, morre uma só vez, após o que? Logo após, vem o juízo. A pessoa é julgada instantaneamente, não fica adormecendo no céu esperando alguma coisa, ou num
num estado de letargia até que venha o juízo final no fim do mundo. Não. A pessoa recebe a sentença imediatamente, como eu estou provando nas passagens até agora. O juízo particular, instantâneo após a morte. Ok? João 9:4. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Quando a gente morre, a gente perde o livre-arbítrio. Não pode nem fazer o bem, nem fazer o mal. Ninguém vai poder trabalhar depois da morte. Vai receber o que fez no corpo, como a gente acabou de ouvir, o bem e o mal. E vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Ninguém mais trabalha, ninguém mais merece nem peca depois que morre. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para a tradição. Até aqui a gente viu provas na Bíblia do juízo particular. Agora nós vamos ver a tradição apostólica nesses 2000 anos de história, falando, se pronunciando sobre a questão do juízo particular. Então eu selecionei algumas passagens bem legais. Vamos lá. As almas dos fiéis, Concílio de Leão II. Olha, veja que ano, 1274. Olha como a igreja é linda, o patrimônio riquíssimo dos nossos irmãos na fé que viveram tantos anos. Veja que aí nem o protestantismo tinha sido criado. Nem sequer tinha noção de que viria uma heresia dessas. Tá bom? A igreja existe muito antes disso. Os nossos irmãos, veja, Concílio de Leão II. As almas dos fiéis defuntos, sem demora, mox em latim, vão para o inferno ou céu. Denzinger, a citação para mostrar onde está a fonte, Denzinger, que é um compêndio de todos os pronunciamentos de todos os concílios de 2000 anos, Denzinger, número 856 a 859, tem o pronunciamento completo. Ok? Papa Bento XII, nós tivemos o Bento XVI agora, né? Aí o Bento XII, em 1336. É o maior e o mais claro pronunciamento sobre o tema, porém bastante extenso, mas destaco este trecho, que eu achei que é o mais pertinente para a aula de agora, porque o texto é bem longo. Tá bem? Mas muito forte, você vai ver agora. Que linda que é a igreja, né? Que linda que é a igreja católica. Nós devemos nos apaixonar pela igreja católica, a segurança que tem, a segurança que nos dá, fundada por Cristo, né? Trazida pelo Espírito Santo até os dias atuais, sem falha, através dos homens. Os homens sim falharam, mas Deus não. Isso já é uma prova que a igreja é de Deus, né? Então vamos lá ao texto de Bento XII, 1336. Como é linda, né, a igreja, como é lindo ver o Papa. E veja que forte o pronunciamento. Por esta Constituição, que há de valer para sempre, veja que peso, ou seja, um ensinamento eterno, um ensinamento magisterial. Definimos com autoridade apostólica, por disposição de Deus, igual aos apóstolos fizeram, né? Está na Sagrada Escritura. Nós e o Espírito Santo definimos, deve ser assim. Assim o Papa, sucessor de São Pedro, no caso aí Bento XII, cheio do Espírito Santo, junto com os bispos, né? Cheio do Espírito Santo, diz, definimos e vale para sempre, definimos com autoridade apostólica. Quando fala assim, é peso magisterial. Por disposição de Deus, aí ele declara, essas almas todas, aí ele cita, né? Justos do Antigo Testamento que viveram antes da paixão de Cristo, é o termo que ele diz. Então são justos do Antigo Testamento. Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, né? Davi, né? Enfim, todos os profetas, todos os justos do Antigo Testamento, né? Todos os justos do Antigo Testamento, apóstolos, mártires, virgens, e aí ele vai dando uma citação enorme dos santos que estão no céu, as crianças que foram batizadas e morreram em tenra idade, antes do uso da razão, né? e etc. Logo depois da morte,
e da purificação que precisem, purgatório, mesmo antes da ressurreição dos corpos e do juízo universal. Então está bem claro aí, é peso magisterial, isso se crê, é revelação pública, não é revelação privada, é revelação pública. Católico deve acreditar, deve crer, deve aderir, porque é um ensinamento apostólico feito com autoridade apostólica que há de valer para sempre. Portanto, não há dúvida, não há discussão. Né? Veja, logo depois da morte e da purificação que precisem, no caso purgatório, mesmo antes da ressurreição dos corpos e do juízo universal, olha que bonito, foram, estão e estarão no reino do céu e do paraíso celeste com Cristo, gozando do consórcio dos santos. Ah, é lindo demais a igreja, não é? Como não se apaixonar pela igreja? A esposa de Cristo, cheia do Espírito Santo. Olha isso, a segurança que nos dá, é que a gente não conhece. Agora, graças a Deus, você está conhecendo por essa aula, sobre essas verdades, e a gente vai se encantando, porque é um patrimônio tão grande, né, dos santos que nos antecederam. Vamos continuar, tem mais um pedacinho. Além disto, definimos que, por disposição de Deus, as almas que morrem em pecado atual e mortal, também veja, logo depois da morte, não fica vagando por aí não, logo depois da morte, descem ao inferno, onde são atormentadas pelas penas infernais. Isso é revelação definitiva, de revelação, né, faz parte do patrimônio público, ou seja, a revelação pública, aliás, terminou com a última dos apóstolos, mas é de tradição apostólica, tem peso apostólico, me corrijo aqui, né? Tem peso apostólico, e que nós devemos crer, porque aí é peso apostólico. Quando o magistério se pronuncia, nós temos tradição, Sagrada Escritura, tradição e magistério. Quando há um pronunciamento oficial, é para aderir à fé. E aí, no caso, nós temos que crer. Também é determinação, com definição, com autoridade apostólica por disposição de Deus. Tá bem? Aí é tenso o peso do negócio. Tá bom? E que claro, né? Que bonito quando o Papa se pronuncia assim sobre algo da fé. Nos dá tanta segurança. Isso vai acontecendo ao longo dos séculos. Nós não assistimos, nesses últimos tempos, nenhuma definição ex cátedra. O último pronunciamento ex cátedra que houve no sentido de estabelecimento de dogma foi Pio XII, em 1950. Outros pronunciamentos de peso magisterial houveram, mas assim, ex cátedra, no peso de tal forma, né, o último dogma de Nossa Senhora, por exemplo, foi em 1950, que foi desse jeito, e nós definimos, nós falamos com autoridade apostólica que Nossa Senhora, depois da morte, subiu ao céu, foi elevada ao céu por Deus de corpo e alma. E aí todo católico deve acreditar. Até então, quando era uma revelação privada, não, mas quando assume um peso apostólico, de tradição apostólica, sim. Tá? E aí é tradição apostólica. Vamos a mais? Vamos lá. Aqui tem um pronunciamento bonito também, mas não coloquei aí, porque basta esses, né? De Concílio de Florença, 1439. Na Constituição Benedictus Deus. Está aí a anotação do Denzinger, quem quiser pesquisar, só digitar Denzinger, parágrafo 1304 a 1306. Tá bom? Concílio Vaticano I, em 1870. Tem o Vaticano II, que foi há pouco tempo atrás. O Vaticano I foi em 1870. Veja o pronunciamento. Depois da morte, sem demora, somos apresentados ao tribunal de Deus. Veja que o padre está ensinando doutrina católica, apostólica, romana. Tudo que eu falei está aí. Para que cada qual refira o que tiver feito de bom ou de mal em seu corpo. E depois desta vida mortal, não há possibilidade de penitência para justificação. Morreu, não se trabalha mais, né?
Quando chega a noite, ninguém mais trabalha. Não tem mais como pedir perdão e nem fazer atos bons. Tá bem? Como se dará o juízo particular? Então, provei pela Sagrada Escritura e pela tradição da igreja que o juízo particular acontece instantaneamente após a morte, que só a alma se apresenta diante de Deus. Como se dará o juízo particular? Bom, qual a natureza desse juízo particular? Em analogia com o processo humano, vemos. No juízo humano, no tribunal humano, nós temos 3 etapas, né? Tem o exame da causa, a emissão da sentença e a execução da sentença. No juízo de Deus, as coisas são um pouquinho diferentes. Então, não pode pensar que o teu julgamento vai ser com os critérios daqui de baixo, porque os critérios humanos são esses: exame de causa, emissão da sentença e execução da sentença, né? Execução do que foi decretado. Mas em etapas distintas. No julgamento de Deus tem essas etapas? Tem, só que não em etapas. Instantaneamente acontece todas as coisas. Vamos ver. Eu desenhei aí também. Vamos lá. Comparação do tribunal humano com o tribunal divino. Cadê meu mouse? Aparece mouse aqui. Tribunal humano, cadê? Aqui. O tribunal humano tem 3 partes distintas, como eu citei, né? E aqui, vamos supor, é um processo demorado, um processo falho. Basta ver aí os julgamentos que a gente está vendo, né? Quanto erro, não é? Se absolve Barrabás e se condena inocentes, né? Assim a gente continua vendo os julgamentos até hoje e fazem na nossa cara a coisa mais feia do mundo. Então o julgamento humano é passível de falha e pode acontecer, como aconteceu com Cristo, de condenar o inocente, caso Cristo, e absolver Barrabás, que era o criminoso, né? Já no tribunal divino, não tem uma pausa entre as coisas, né? O exame de causa, a emissão da sentença e a execução da sentença são instantâneos. Tá bem? Então não há um processo, pois Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Deus não precisa fazer exame de causa, né? Deus não precisa ir atrás de provas, te ouvir testemunhas, para saber se aquilo é verdade ou não, porque Ele já sabe de todas as coisas, tá bem? E Ele tem tudo no seu conhecimento, portanto não precisa de exame de causa. O exame de causa é instantâneo, a emissão da sentença é instantânea, e a execução da sentença também é instantânea. Tá bem? O juízo de Deus é rápido, sem erro e instantâneo. Ok? Então vamos lá. Recapitulando, para a gente recuperar o que fizemos até agora. Com a morte, nós perdemos o livre-arbítrio. Nem se peca, nem se conquista mérito. Saímos do tempo. Aqui nós estamos, enquanto vivos, dentro de uma bolha chamada tempo. Quando a gente morre, a gente entra na eternidade. E o tempo é contado de uma outra forma, porque não é tempo mais, né? É eternidade. A gente vai ver na aula do purgatório. Diretamente para o tribunal de Cristo. A gente morre e vai diretamente para o tribunal de Cristo. Saímos do tempo e vamos diretamente para a eternidade, diante do eterno, o tribunal de Cristo. E o juízo particular é feito imediatamente. Você não fica esperando uma senha, né, senha 2004 para você ser chamada, por favor, alma X, comparecer ao tribunal de Cristo. Não, é tudo instantâneo, tá bem? Imediato. Vamos lá. Exame da causa em Deus. Como Deus é onisciente, não há necessidade de processo, ou seja, ouvir testemunhas, colher provas, nada disso. Deus sabe e mostrará à alma tudo que fez de bom ou de mal na vida mortal. Deus vai mostrar para nós, né? Tudo está muito nítido. E não tem como ir contra o que Deus mostra, né? A gente vai ver aqui. A alma se verá na luz de Deus. E praticamente concluirá, nesta mesma luz e verdade, o que merece por sua vida. Veja, Deus não precisa nem dar sentença, na verdade. A gente mesmo conclui
é tão nítido, vai ficar tudo tão claro que não tem defesa. Também não tem o que falar, vai explicar, não era bem assim, não tem essa, né? Vai estar tudo às claras ali. Né? De tal maneira que a alma se vê na luz de Deus, vê tudo com perfeição, vê tudo como Deus vê. Aqui que é o problema, né? O pessoal que fala assim, eu acho que para mim isso não é pecado. Eu acho que, né, eu vou na missa quando eu quero, não precisa guardar domingos de festa, mas não é bem assim todo domingo. É o domingo que eu quero, domingo que eu não quero, eu não preciso. Quando você for julgado, meu amigo, não é sobre o que você acha, é sobre o que Deus disse. Os critérios que vão valer aqui, no juízo, é os dele. Ele não vai perguntar o que nós achamos. Ele vai perguntar sobre se nós obedecemos os seus mandamentos. Não vai discutir com Deus o que você achou, o que você não achou. O tempo de repensar, de criar, de se questionar, de ir atrás para aprofundar o que você acha, é aqui na terra. Depois, né, é o julgamento de Deus, com os critérios de Deus, não dá mais tempo de nada. E a alma vai concluir o que Deus disse, porque a verdade é a verdade e até a alma vai concordar, não tem o que fazer. Você vai ver tudo com olhos nítidos, tá bom? Então, os que forem bons serão premiados e vão se sentir aptos ao céu, por ter confiado em Cristo e recorrer ao perdão dele. Os que forem para o purgatório, vão para o purgatório com alegria, diz, não, eu preciso ir para lá mesmo, Deus me mostrou, está certo, eu tenho que ir lá. Você vai concordar com o que Deus fala. E a alma que foi condenada ao inferno, ela se precipita no inferno. Putz, tem que ir, eu escolhi isso, porque foi a escolha dele, né? Deus não quer que vá para o inferno. Mas a pessoa recusou, usou o livre-arbítrio até o fim. E aí, como eu mostrei para você no final da aula passada, se a pessoa se obstina até o fim, no último instante, é a pessoa que escolheu e Deus tem que respeitar a liberdade. E aí é tenso. Tá bem? Vamos lá. Não terá nem demônio acusando, nem defesa. Veja, o demônio pode te acusar enquanto você está vivo, ali nos minutos finais da tua vida. Mas depois ele não faz mais isso. E também não tem ninguém em tua defesa. É naquele momento que tem. Tá bem? Depois não mais. Por isso aconteceu nos momentos da morte, nos últimos instantes. É ali que acontece, ok? Ali é o momento final. Embora essa hora exata, né, em que a alma saiu do corpo seja muito complicada de definir, porque aquele momento da morte é misterioso, né? O momento exato da morte ali, enquanto a alma está saindo para a eternidade, mas ainda está aqui, tipo, morreu, mas não morreu, aquele momento ali acontece muita coisa, que só saberemos no céu. Ali muita gente é salva, porque Nossa Senhora consegue o perdão, a pessoa tem a chance de pedir perdão a Deus. Ali também o demônio acusa com muita força. Ali a pessoa, como bom ladrão, pode se agarrar na misericórdia de Deus e ser salvo, né? Uma vez, contar essa historinha, uma vez estava Nossa Senhora, esse é um exemplo de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele dá nas Glórias de Maria, quando a gente recorre a Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, né? Até o último momento a gente pode ser perdoado. E tinha uma prostituta, diz Santo Afonso, tinha uma prostituta na cidade pequena, naquela época, 1500 e pouco, ele é de 1600, mas conta de histórias passadas. A mulher era prostituta a vida inteira. E quando ficou velha, claro, perdeu a clientela, né? E ficou muito adoentada. E como era má aceita na sociedade, foi morar numa caverna. E ela ficou muito mal. E ela não tinha forças para ir se confessar com o padre, nem coragem, né? E ela lembrou, diz que estava na caverna, e ela lembrou da misericórdia de Deus. Por sua vez, tinha uma mulher muito virtuosa, uma irmã muito santa na cidade. E aconteceu que essa prostituta morreu. E aconteceu que a mulher santa, a freira santa, foi rezar, acho que teve um sonho, e no sonho apareceu a mulher prostituta que tinha falecido. E apareceu com a alma assim,
gloriosa e perguntou, com uma certa luz, e aí a freira perguntou: quem é você? E aí ela disse: eu sou a fulana prostituta, que era considerada prostituta. E ela perguntou: mas como que você se salvou? As prostitutas os precederão no reino dos céus, né? Como que você se salvou? Aí ela contou: eu estava na gruta, muito doente, sem conseguir, mas lembrei que Nossa Senhora é nossa mãe. E recorri a ela, pedindo a ela a graça de me ajudar naquele momento e de me alcançar o perdão dos meus pecados. E ela conseguiu para mim essa graça. E eu vim parar no purgatório. E Deus me autorizou a vir pedir a você para que rezasse por mim, para que eu possa ir para o céu, para que você mande rezar missas por mim, para que eu vá para o céu. Isso é contado por um santo da igreja, é revelação privada, hein? Você acredita se quiser. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Glórias de Maria, quando fala lá da Salve Rainha, né, e pede ajuda a Nossa Senhora, tá bom? Rogai, Mãe de Misericórdia, não, Mãe de Misericórdia, porque na Salve Rainha a gente reza, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. A gente pede socorro. Quem pede socorro a Nossa Senhora não vai para o inferno. Quem se agarra no manto de Nossa Senhora não vai para o inferno. É impossível, diz Santo Afonso Maria de Ligório no mesmo livro, é impossível uma pessoa devota a Nossa Senhora ir para o inferno. Nossa Senhora não deixa, se pedir ajuda, né? Continuando. Emissão da sentença. A sentença é pronunciada instantaneamente também, não por voz, não tem a solenidade assim, né? Vem um pergaminho dizendo: alma do fulano, você está condenado ao inferno, ou alma do fulano, seja bendito do meu Pai, vinde ao meu reino preparado, ou fulano, você vai para o purgatório. Não, é uma informação intelectual, Deus te dá esse conhecimento. Veja, totalmente de forma espiritual, intelectual, você conhece ali, naquele momento, instantaneamente, por revelação infusa de Deus na tua inteligência naquele momento, tá bem? A alma vê, então, espiritualmente, que é julgada por Deus, e sob a ação da luz divina, a sua consciência versa sobre o mesmo juízo definitivo, ou seja, ela concorda com o que Deus disse. Como é que não vai concordar? Tá bem? E aí, o que Deus disse, está feito, ok? Execução da sentença. Quem é que executa a sentença? Os anjos. Os anjos executam imediatamente a sentença divina e a alma é conduzida para ou céu, ou inferno, ou purgatório. Os anjos que levam, tá bem? Os anjos que levam. Agora uma coisa interessante, conhecimento da alma separada, porque veja, como nós afirmamos aqui, o magistério da igreja afirmou várias vezes, como você acabou de ouvir, a alma vai diante de Deus, o corpo fica enterrado. Agora veja, nós somos homens, corpo e alma. Tem coisas que só funcionam se tiver o corpo junto. Por exemplo, é mais ou menos assim, um pianista sem o piano não funciona, né? O que é o pianista sem o piano? Não vai dar certo, por mais que ele queira tocar, se não tiver um instrumento para ser tocado, a música não sai. Então assim, tem algumas coisas que nós fazemos somente enquanto estamos no corpo. Quando a gente perde o corpo, a gente deixa de ter aquelas certas habilidades. Então a alma separada que vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ela tem um conhecimento separado do corpo. E como é que é uma alma separada do corpo? Vamos ao que os teólogos dizem, tá bem? Isso é interessante. São Tomás de Aquino, para me basear em gente grande, tá bem? Não é magistério da igreja, mas é alguém com muita seriedade, né? São Tomás de Aquino aborda este tema na Suma Teológica, na parte primeira. A Suma Teológica é dividida em 3 partes, tá bem? Na primeira parte, na questão 89, São Tomás aborda esse tema do conhecimento da alma separada, ok?
O teólogo chamado Reginaldo Garrigou Lagrange, um grande teólogo, filósofo tomista e santo, filósofo e teólogo tomista espetacular, um santo também, está em processo de beatificação. Discípulo de São Tomás, esclarece esse tema no seu livro O Homem e a Eternidade. Esse teólogo é fantástico. Reginaldo Garrigou Lagrange. Morreu em 62, se não me engano. Bom, como que é o conhecimento da alma separada? Bom, dizem os teólogos, São Tomás e os teólogos dizem que o modo de ser e de agir é préternatural. Padre, que língua é essa? Bom, a alma, quando ela está separada, a alma foi feita para habitar no corpo. Tá bem? Isso é o natural. Quando a alma se separa do corpo, para ela viver separada do corpo, é o que nós chamamos de dom préternatural. Préternatural quer dizer que vai além da natureza. Seria mais ou menos assim, um cavalo com asas. Deu para entender? Isso seria a asa seria um dom préternatural. Tá bem? É um plus a natureza do cavalo. Tá bem? Então, a alma separada, ela é sustentada por uma graça préternatural de Deus. E, consequentemente, o seu modo de agir também é préternatural, ou seja, vai além da natureza, por causa de Deus. Ok? Como eu disse, a alma, quando está no corpo, ela tem algumas coisas que só tem quando está no corpo. Assim como um pianista só toca o piano quando tem piano, a alma tem algumas habilidades que só funcionam quando tem o órgão que chamamos de corpo, senão não funciona. Tá bem? Algumas coisas. E algumas coisas, ela funciona por si só. Como o pianista funciona, né, muitas coisas sem o piano. Né, mas só fica em algumas coisas, só funcionam quando tem o piano. Tá bem? Assim a alma separada ou a alma junta. Vamos ver então o que a alma separada conhece. Tá bem? A alma separada, por já não dispor de corpo, deixa de proceder às operações sensitivas dos sentidos externos e internos. Uma alma separada sensitivamente não vê, não ouve e não imagina. Então veja, as faculdades inferiores, vamos dizer assim, elas são suspensas. Por exemplo, o enxergar com o olhar da carne, não tem mais olho; o ouvir com o ouvido da carne, não tem mais ouvido, né? O falar com a boca, não tem mais. A imaginação só funciona se tiver o cérebro, senão, não. Agora, tem algumas partes que são puramente espirituais, essas permanecem. E quais são as partes que... Então, o que não permanece? A imaginação. A alma separada não tem imaginação, porque não tem o órgão para imaginar. Né? Ouvir, falar, ver, sensivelmente também não. Então o padre não enxerga, não vê e não sabe? Sim, vamos ver o que elas sabem, como que vê e como que intui. Tá bem? Porém, de uma forma préternatural. Ok? Vamos lá. Conserva as faculdades superiores, puramente espirituais, como a inteligência e a vontade e os hábitos dessas. É mais ou menos semelhante aos anjos. Os anjos são criaturas que não têm corpo, mas eles têm inteligência e vontade. Quando a gente sai do corpo, os anjos não ficam imaginando coisas. Né? Não tem tentação de imaginação. Eles têm conhecimento. Tá bem? Eles sabem, eles não imaginam. Tá bem? E eles têm vontade. Então, a inteligência e a vontade sobrevivem, vamos dizer assim, sem o corpo. Prova disso é a existência dos anjos, que têm vontade e inteligência. Tá bem? No caso do ser humano, conserva também os atos virtuosos que está acoplado à vontade. Por exemplo, o dom que eles tinham, por exemplo, as virtudes são premiadas, inclusive no céu, né? Tá bom? Agora, o que cessa? Todos, não, tem uma diferença entre as almas condenadas e as almas salvas. As almas condenadas são as que vão para o inferno. As almas salvas são as que vão para o purgatório e vão para o céu. O que está no céu já está no céu. Quem está no purgatório, todos os que estão no purgatório vão para o céu, então são consideradas almas salvas.
As almas condenadas vão para o inferno, elas conservam a inteligência e a vontade, porém perdem as virtudes infusas e adquiridas, né? A fé, a esperança, a caridade, o que tinha perde, aquilo que Cristo diz, quem tem será dado ainda mais, quem não tem, até aquilo que tem será tirado, tá bom? As almas salvas conservam as virtudes e é ampliado e saciado, né? Por exemplo, tinha uma fé grande, agora vai contemplar a Deus naquilo que cria, né? Vai, dependendo do tamanho da fé, vai alcançar aquilo que creu. Aquilo que ela esperava entrar na vida eterna, agora ela conquista a vida eterna. Quem vai para o inferno perde a esperança que tinha. Se tinha alguma esperancinha de ir para o céu, perdeu. Se tinha algum restinho de fé, perde. Tá bem? Então, quem tem será dado ainda mais. Quem não tem será tirado até o que tem. É o que Cristo ensinou. Então, as almas condenadas, veja, as almas separadas. Existe uma diferença. As almas condenadas são almas separadas. Elas vão ser retiradas isso. As almas salvas vão conservar e ser ampliado aquilo que tem. A fé, a esperança, vão receber o prêmio daquilo que criam, daquilo que esperavam, e as virtudes que praticaram serão premiadas. As pessoas que vão para o inferno perderão até o pouquinho que tem. Tenso, né? Mas é legal conhecer essas coisas. Vamos lá, já está terminando. As almas salvas têm o conhecimento semelhante ao dos anjos, só que inferior, né? Das inteligências, a menor que existe é a humana. A de Deus, que é inalcançável, mesmo no céu a gente não vai conseguir penetrar em toda a inteligência e sabedoria de Deus. Tem a de Nossa Senhora, a dos anjos e a nossa. Tá bem? A maior representante nossa é a Virgem Maria, sede de sabedoria, que atingiu um cume de conhecimento e inteligência inigualável. Mas nós, pecadores, somos o último nível de inteligência. Embora possamos conhecer muito, não chega ao nível dos anjos. Tá bem? E como é que se dará o conhecimento ali? Porque no céu a gente não fica imaginando coisas. Aqui na terra a gente conhece as coisas pelo conhecimento sensível. Por exemplo, desde quando uma criança, ela vai recebendo conhecimento por estímulos sensíveis, né? Vai apalpando as coisas, vai vendo as coisas, a criancinha é curiosa, ela vai aprendendo as coisas. Ora, no céu a gente já não aprende através dos órgãos sensíveis, porque a gente não tem mais essa parte, naquele momento a gente não tem, vai recuperá-lo quando ressuscitar o corpo. Mas ali a alma separada, não tendo corpo, cessa a imaginação e cessa as vias sensíveis de conhecimento. Não se conhece mais aos poucos, como a conhecíamos aqui, através de experiências sensíveis e conclusões. Não, no céu ou no purgatório, estamos falando das almas salvas, almas do inferno já é outra história. As almas separadas que estão no céu e que estão no purgatório, diz São Tomás de Aquino, elas recebem de Deus ideias infusas, ou seja, não precisa raciocinar para chegar àquela conclusão. Não, é intuitivo, é instantâneo, recebe uma ideia pronta, como os anjos. Também recebe de Deus de presente, como a coisa é dom preternatural. Recebe instantaneamente, tá bom? E é assim que conhecem, porque conservam a inteligência e a vontade no sentido de aderir a Deus, né? No caso ali a vontade já está confirmada na graça. A vontade é sempre querer fazer a vontade de Deus. Quem está no purgatório, quem está no céu, quererá sempre, para sempre, agradar a Deus. E estará agradando a Deus porque nem pode mais pecar. Quem vai para o inferno, a vontade se firma contra Deus, odiando a Deus e tudo contra Deus, né? E se tinha um pouquinho de amor a Deus, perde. Aquilo que Cristo fala, quem tem será dado mais, quem não tem será tirado até aquilo que tem. O que as almas separadas que estão no céu e no purgatório conhecem? Segundo São Tomás de Aquino, questão 89 da Suma Teológica. Conhecem a Deus com certeza e clareza, né? Muito mais que aqui na terra, óbvio. Mesmo porque viram a Cristo no julgamento e depois, se entram no céu, têm a visão beatífica. Se vão para o purgatório, ainda não têm a visão beatífica, mas o conhecimento sobre Deus já é muito mais claro. Conhecem a si mesma, sem engano,
assim como os anjos conhecem a si próprios. Resolvem os problemas filosóficos complicados com facilidade, que tudo é esclarecido, né, as ideias infusas, mesmo porque acabou de sofrer o julgamento e viu tudo na clareza de Deus. Né? O que Deus pensa de nós é a verdade. Nós somos o que Deus pensa, e no juízo a gente vai conhecer o que Deus pensa sobre nós, e aí é a verdade, e só a verdade permanece na alma separada que é salva, tá bem? Mesmo quem está morto lá no inferno, a morte eterna, vai ter conhecimento pleno de si, só que, infelizmente, só se remoendo. Né? As almas têm o conhecimento das outras, uma das outras, assim como todos os anjos se conhecem. As almas também conhecem umas às outras por ideia infusa, conhecimento infuso, dado por Deus. E o conhecimento universal e singular. Conhece as coisas, mas é Deus que mostra, né? E também as coisas singulares, ou seja, das coisas das pessoas. Aqui uma coisa interessante, muita gente pergunta, já respondo já, embora no purgatório a gente vá aprofundar. Conhecerão estas almas salvas o que se passa à superfície da terra? Pergunta São Tomás de Aquino. E São Tomás responde, questão 89, artigo 8, responde. Por natureza ignoram-no, não sabem o que acontece, porque se encontram separadas da sociedade daqueles que vão ainda a caminho. Todavia, se trata de almas dos bem-aventurados, é mais provável, almas salvas, né, que estão no purgatório ou no céu, já são bem-aventurados. É mais provável que conheçam, como os anjos, o que acontecerá na terra, no sentido dos homens ali. Sobretudo aqueles que lhes são queridos. Isso faz parte da beatitude acidental. Quem conhece tudo é Deus. O que as pessoas com alma separada conhecem? Conhecem as ideias infusas que Deus der. Vão conhecer todas as coisas do que está acontecendo aqui na terra? Não, só Deus conhece tudo. Mas podem vir a conhecer se Deus quiser revelar a elas. E diz São Tomás, pode, todavia, é provável que conheçam como os anjos. É provável, tá bem? Ok? É isso. Amanhã nós começamos a aula sobre o purgatório, tá bom? Que também é muito legal. Então, é isso. Vou terminar dando a bênção. Deixa eu sugerir. Tá bem? Eu já sugeri os livros, mas vou sugerir de novo. Tá bem? Então, assim, são revelações privadas de Jesus aos santos. Tratado do Purgatório, que inclusive a gente vai ver amanhã. De Santa Catarina de Gênova, tem para vender aqui na Mini Basílica, né? Mas também tem na internet. Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana, também nós vamos usar ele. E particularmente sobre esse livro do Juízo Particular, tem um testemunho dessa mulher, que não é santa não, essa está viva, uma colombiana chamada Glória Polo. Né? Aqui é santo, ainda tem uma segurança que já são santos. Aqui é só uma indicação mesmo de uma leitura de um testemunho de uma irmã nossa na fé. Também chama-se Glória Polo. Ela é uma colombiana. Ela foi atingida por um raio e foi internada com queimaduras de 3º grau, os órgãos internos queimados e tudo mais, enfim. Estava na UTI. E na UTI ela sofreu a morte, ou seja, foi para diante de Deus, embora na UTI não tivesse sido detectado ainda. Estava lá em coma, né? E subiu diante de Deus. Eu digo que esse momento entre a morte, acontece muita coisa. Eu já fui capelão do hospital 5 anos e meio e já pude presenciar muitos relatos ali de pessoas que lembram, né? De coisas que viviam no momento de coma, outros não. Enfim, acontece muita coisa. E ali ela foi na presença de Deus para o seu julgamento. E ela era uma pessoa boa. Ela relata, né, que era uma pessoa boa, se achava uma série de coisas. E, pasmem, ela foi condenada ao inferno. E ela vai relatando no livro o que ela ouviu de Jesus. A primeira pergunta foi, tu me amaste sobre todas as coisas? Aí ele mostra, né, que ela não amou sobre todas as coisas. Aí vai mostrando, o segundo mandamento, falar não me em vão. E vai indo de mandamento em mandamento. Conclusão, condenada ao inferno. Quando ela foi condenada ao inferno, São Miguel Arcanjo pegou ela pelo pé, levou na presença de Deus de novo, e Jesus disse para ela assim, olha,
Tem lá embaixo um homem que viu no jornal uma foto tua estampada, ficou com compaixão de você e fez uma prece pedindo para que eu te desse uma segunda chance. E por causa da prece desse homem que fez uma oração de caridade perfeita, você vai ter uma segunda chance e você vai recordar de tudo que você ouviu e vai proclamar aos outros para que estejam alertados. E aí ela voltou, né, em si. Aí sentiu dor no corpo, né, porque a alma voltou. O corpo foi curado, restabelecido. E ela voltou catolicíssima. Ela ia na missa de vez em quando, bem católico, meia boca. Voltou catolicíssima. E aí é uma prova que foi de Deus, porque voltou convertida, sabendo tudo que a igreja ensina, tudo que Deus ensina. E prega para lá e para cá, né? E tem esse livro que chama-se Da Ilusão à Verdade. Porque ela vivia na ilusão de achando que estava tudo bem. E na verdade, no caso dela, foi condenada ao inferno. É um testemunho de uma pessoa. Mas tem feito muito bem. E fala muito desse juízo particular. Né? Tanto é que ela está viva ainda, né? Tá bom? Então é bem legal, recomendo muito, é baratinho, tá bem? Se não me engano está R$10, tem aqui na Basílica, compra, leia, mal não faz, tá bem? Porque só vai reafirmar o que ensina a revelação definitiva de Deus, tá bom? Mal não faz, tá bem? Nada obsta, tem, né, a fé, tá bom? Então vou encerrar dando a bênção, obrigado porque, né, tiveram uma boa participação, Deus lhes pague, né, tanto na aula de ontem sobre a morte como, né, na de hoje, que Deus os abençoe. Vou dar a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Santíssima, do seu anjo da guarda, seu fiel companheiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deus abençoe.